Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente libertadora. Falarei novamente sobre livramento e proteção, mas hoje quero que você entenda, e quando clama, livrai-me do mal, Deus ativa sua cobertura celestial. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Pedro, que foi liberto da prisão por um anjo quando a igreja orava, de Eliseu, que estava cercado por um exército angelical invisível de carros de fogo, e dos 3 jovens hebreus, que foram protegidos dentro da fornalha ardente pela presença de Deus. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que quando você clama livrai-nos do mal, Deus ativa sua cobertura celestial completa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe quais batalhas você está enfrentando, quais ataques têm vindo contra você, quais medos te assombram à noite. Deus não apenas sabe, Deus vai te livrar. Deus vai te proteger. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração, deixa que Deus fale com você de forma tão profunda que quando você dormir esta noite, você vai descansar com absoluta certeza de que a cobertura de Deus está sobre sua vida. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra sobre livramento e proteção. Ativa aquele sininho das notificações. E nos comentários abaixo, deixe: Deus me livra do mal e me protege com seu sangue. Quero que você conheça a história de Pedro sendo liberto da prisão por um anjo. Pedro estava preso, condenado à morte. Herodes havia matado Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradou aos judeus, prendeu Pedro também. Era véspera da Páscoa, e Herodes planejava matar Pedro logo após a festa. Pedro estava acorrentado entre 2 soldados, com guardas na porta. Humanamente falando, não havia escapatória, mas a igreja estava orando. Está escrito exatamente em Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja não aceitou a derrota. A igreja orou continuamente, e na noite anterior à execução, algo extraordinário aconteceu. Está escrito exatamente em Atos 12, 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Um anjo apareceu, uma luz resplandeceu, o anjo tocou Pedro e as algemas caíram, as portas se abriram sozinhas, os guardas não viram. Deus enviou livramento sobrenatural quando a igreja orou. A oração ativou a proteção angelical. Você está preso em alguma situação? Quando você clama livra-nos do mal, Deus envia anjos libertadores. Agora falaremos sobre Eliseu. E você vai ver como essa história se conecta perfeitamente com proteção divina. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e planejava emboscadas, mas toda vez que ele armava uma cilada, Eliseu revelava ao rei de Israel onde seria o ataque. O rei sírio ficou furioso. Seus servos disseram: O profeta Eliseu faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. O rei enviou um grande exército para cercar a cidade onde Eliseu estava. Quando o servo de Eliseu acordou de manhã e viu o exército sírio cercando a cidade, ele ficou apavorado. Está escrito exatamente em 2 Reis 6:15-16. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo não via ninguém. Então Eliseu orou. Está escrito exatamente em 2 Reis 6:17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, um exército angelical. Uma proteção celestial invisível aos olhos naturais, mas real e poderosa. Isso significa que há um exército angelical ao seu redor que você não vê. Há uma proteção celestial invisível, mas real. Quando você clama livra-nos do mal, Deus ativa esse exército de anjos para te proteger. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like. Compartilha com 3 pessoas que precisam de livramento e proteção. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa: Deus me livra do mal e me protege com seu sangue. Vamos estudar agora diretamente na Bíblia a parte dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente, está registrado em Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abed-nego eram jovens judeus que serviam no palácio de Nabucodonosor. O rei construiu uma estátua de ouro gigante e ordenou que todos se curvassem e adorassem, mas os 3 jovens se recusaram. Eles não adorariam ídolos. Nabucodonosor furioso deu-lhes uma última chance, mas a resposta deles foi corajosa. Está escrito exatamente em Daniel 3:17-18, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O rei ordenou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Tão quente que os soldados que jogaram os 3 jovens morreram pelo calor. Mas então, o rei viu algo extraordinário. Está escrito exatamente em Daniel 3:24-25. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. 4 homens no fogo. Era o próprio Jesus dentro do fogo com eles. Quando o rei os chamou para fora, nenhum cabelo estava queimado, nenhuma roupa chamuscada, nem cheiro de fumaça. A única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os amarravam. Quando você está em Deus, quando você clama, livra-nos do mal, Jesus entra no fogo com você. O que deveria ser destruição se torna libertação. Quero que você entenda algo poderoso sobre proteção. Está escrito exatamente em Salmo 91:1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você está sob proteção divina constante. E o Salmo continua com promessas específicas. Está escrito em Salmo 91:10-11, Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Nenhum mal te sucederá, e Deus dá ordem aos anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Você percebe a amplitude dessa proteção? Quando você clama livra-nos do mal, você ativa essa cobertura total. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Pedro sendo liberto por um anjo, Eliseu protegido por carros de fogo, os 3 jovens guardados na fornalha. Todos experimentaram que quando você clama livrai-nos do mal, Deus ativa sua cobertura celestial. Eu profetizo que esta noite você vai descansar sob a cobertura de Deus. Eu declaro que nenhum mal te tocará. Eu decreto que os anjos de Deus estão ao redor da sua casa. As noites de medo vão dar lugar a noites de paz. Os ataques vão dar lugar à proteção. Você vai dormir seguro na cobertura de Deus. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você, e eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração. Mas ore junto, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito em Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração,
Quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo, declare junto comigo, clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, exaltando o teu poder soberano que nos livra do mal e nos protege sob tuas asas. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus protetor, um Deus que envia anjos, um Deus que cobre com o sangue de Jesus. Nós te adoramos como o Deus Altíssimo, como o esconderijo secreto, como a fortaleza inabalável. Senhor, nós declaramos que tu estás livrando do mal quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que nenhuma força das trevas pode tocar essa pessoa. Nós declaramos que o sangue de Jesus está sobre ela. Nós declaramos que anjos estão ao redor dela. Nós declaramos que a cobertura celestial está ativada. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão com medo. Pessoas que não conseguem dormir por causa dos ataques. Pessoas que sentem que estão sob ataque espiritual. Eu vejo aqueles que acordam à noite com pesadelos, aqueles que sentem opressão, aqueles que sentem que o mal está tentando destruí-los. Senhor, eu vejo aqueles que precisam desesperadamente da tua proteção. Eu vejo pessoas que se sentem vulneráveis, que se sentem expostas, que se sentem sem defesa. Eu vejo aqueles que tremem de medo quando a noite chega. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está estendendo sua cobertura agora. Deus está enviando anjos, Deus está ativando o poder do sangue de Jesus. Deus está abrindo os olhos espirituais para que essa pessoa veja o exército angelical ao seu redor. Senhor, eu profetizo que esta é a última noite de medo, que a partir desta noite essa pessoa vai dormir em paz, que essa pessoa vai descansar segura, que essa pessoa vai acordar renovada. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma paz sobrenatural, uma paz que vem do trono de Deus, uma paz que excede todo o entendimento, uma certeza de que está protegida, uma convicção de que está guardada, uma confiança de que nenhum mal a tocará, que essa pessoa saiba, no fundo da alma, que está completamente segura nas mãos de Deus. Tira o medo, Senhor. Tira o medo da noite. Tira o medo da escuridão. Tira o medo dos ataques, tira o medo do mal, tira o medo do desconhecido, tira a ansiedade, tira a preocupação, tira a sensação de vulnerabilidade, tira todo o pesadelo, tira toda a visão perturbadora, tira toda a opressão, tira todo o peso espiritual, coloca paz, coloca descanso, coloca tranquilidade, coloca proteção visível e invisível, coloca sono profundo e restaurador. Senhor, livra essa pessoa de todo o mal, livra dos ataques espirituais, livra das forças das trevas, livra de toda maldição, livra de toda praga, livra de todas sustevas e toda destruição, livra de todo o encosto, livra de toda a opressão demoníaca, livra de toda a influência maligna, livra de todo o poder das trevas, livra de toda a estratégia do inimigo. Senhor, que o sangue de Jesus seja uma barreira ao redor dessa pessoa que nenhuma força das trevas pode atravessar. Que o sangue seja um muro de fogo, que o sangue seja um escudo impenetrável. Senhor, envia teus anjos, envia os anjos guerreiros, envia os anjos protetores, envia os anjos guardadores, envia os anjos vigilantes, que os anjos de Deus acampem ao redor dessa pessoa. Que os anjos fechem a boca dos leões da vida dela, que os anjos abram as prisões, que os anjos tragam livramento, que os anjos formem uma cerca viva de proteção, que os anjos estejam nas 4 direções dessa casa, que nenhum mal passe pela guarda angelical. Senhor, cobre essa pessoa com o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus esteja sobre a porta da casa dela, que o sangue de Jesus esteja sobre a cama dela, que o sangue de Jesus esteja sobre a família dela, que o sangue de Jesus esteja sobre os filhos dela, que o sangue de Jesus seja uma marca que o anjo da morte não pode tocar, que o sangue de Jesus seja o selo de proteção eterna, que quando o inimigo vier para atacar, ele veja o sangue e recue. Senhor,
Que essa pessoa durma profundamente esta noite. Que não haja insônia, que não haja agitação, que não haja pesadelo. Que o sono seja restaurador, que o sono seja curativo, que o sono seja renovador. Que essa pessoa acorde amanhã completamente descansada, completamente renovada, completamente fortalecida. Que ela acorde sã, vendo que Deus vigiou enquanto ela dormia. Senhor, quebra toda maldição de gerações, quebra toda maldição lançada contra essa pessoa, quebra toda palavra negativa, quebra todo feitiço, quebra toda macumba, quebra todo trabalho espiritual. Que tudo que foi enviado contra essa pessoa volte para quem enviou multiplicado por 7. Que nenhuma arma forjada contra ela prospere. Que toda língua que se levantar contra ela em juízo seja condenada. Senhor, que essa palavra sobre livramento e proteção fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma certeza que permanece, que seja uma paz que sustenta, que seja uma proteção que dura, que seja uma realidade vivida dia após dia. Que essa pessoa nunca mais durma com medo, porque sabe que está sob a cobertura de Deus. Que essa pessoa saiba que mesmo na noite mais escura, Deus está vigiando. Que essa pessoa descanse como uma criança nos braços do Pai. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que venceu a morte e o inferno, em nome daquele cujo sangue nos purifica de todo pecado, em nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra, eu profetizo que essa pessoa está protegida, que essa pessoa está coberta, que essa pessoa está guardada, que nenhum mal a tocará, que ela vai dormir em paz, que ela vai descansar segura, que ela vai acordar amanhã renovada, que ela vai acordar com a certeza de que Deus é seu protetor, que ela vai dizer: Deus me livrou do mal, Deus me protegeu, o sangue de Jesus me guardou, os anjos de Deus vigiaram minha casa. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, eu declaro isso, eu decreto isso sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo. E quem crê diga amém, amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada clamor por proteção. Deus viu cada lágrima de medo. Você pode descansar agora. Você está protegido. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Os anjos de Deus estão ao redor da sua casa. Nenhum mal vai te tocar. Enquanto você dorme, Deus vigia. Enquanto você descansa, os anjos guardam. 2026 é o seu ano de experimentar que o Senhor é seu protetor e libertador. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você vai dormir todas as noites em paz. É o ano em que nenhum mal te tocará. É o ano em que você vai experimentar a cobertura completa de Deus sobre sua vida. As portas que o inimigo queria usar para atacar vão ser fechadas pelo sangue de Jesus. Os ataques noturnos vão cessar. A opressão vai acabar. Você vai descansar como nunca descansou antes. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você dormir, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam de livramento e proteção. Deixa nos comentários: Deus me livra do mal e me protege com seu sangue. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de proteção divina, de livramento sobrenatural, de cobertura celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Cordeiro de Deus cujo sangue nos protege e nos livra de todo o mal. Amém e amém. Que você durma profundamente. Que você sonhe com a proteção de Deus te guardando e que quando acordar amanhã, você já sinta que a cobertura de Deus está sobre você. Que esta seja a noite em que você parou de ter medo e começou a descansar completamente na proteção divina. Que os anjos de Deus vigiem ao redor da sua cama.
Que o sangue de Jesus seja um selo de proteção sobre sua vida. Que nenhum pesadelo te assombre. Que nenhum mal te alcance. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.